CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa tarde, boa noite, bom dia, seja qual for o horário que vejam esse vídeo, esse áudio. É sempre uma enorme alegria e nós vamos estudar na tarde de hoje. Estou gravando agora de tarde, está caindo um temporal aqui no Meia. E nós vamos estudar na tarde de hoje o estudo relativo a pecado por pensamentos, adultério, capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 a 7. Para a preparação do nosso ambiente, nós vamos ler a mensagem número 32 do livro Vida Feliz, difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nesses momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas, que se renovam mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. Vamos orar. Deus Pai amado, nesse momento que fazemos esse estudo, esse breve estudo, que nós possamos receber todo o auxílio necessário para a melhor condição possível do tema que vai ser abordado. E que todos aqueles que fizerem uso desse estudo, que possam também aproveitar da melhor maneira possível tudo que for estudado. Que Deus nos abençoe, graças a Deus. Então nós vamos falar hoje, como nós dissemos, nós vamos falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 a 7. Pecado por pensamento, adultério. Aí ele começa a respeito do assunto, falando, o próprio item 5, traz a passagem de Mateus, no capítulo 5, versículos 27 e 28, lembrando que capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus fazem parte do Sermão do Monte. Então, nesses dois versículos, 27 e 28, Jesus diz: aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. É muito importante a gente perceber que Jesus, quando utiliza essa palavra adultério, a doutrina espírita, ela enxerga, ela vê a palavra adultério de uma maneira um pouco diferente da maneira como as pessoas estão acostumadas a utilizar essa palavra. A palavra adultério, inclusive naquela imagem inicial, nós colocamos um casal e, no caso, estava dando mão um, dando mão ao outro, e mostrando uma cena, uma pseudo-cena, uma armação de uma cena, de um adultério. Mas o adultério aqui, para a doutrina espírita, e o Evangelho segundo o Espiritismo traz isso, ele não deve ser entendido no sentido exclusivo, como é a acepção que é dada hoje em dia, inclusive, mas num sentido mais geral, num sentido mais amplo, seria uma coisa assim, como se fosse um erro, qualquer que fosse o erro. Então, dessa forma, muitas vezes, Jesus emprega esse termo mais por extensão, mais como sendo no sentido de um pecado, de um erro propriamente dito, para designar mal, para designar pecado, todo até, inclusive, todo e qualquer pensamento mal. Não é só, inclusive, a própria parte do ato propriamente dito.
E aí a gente consegue perceber isso, por exemplo, numa outra passagem do Evangelho, né, que no item 6, né, eles trazem para a gente que no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38, Jesus dá uma ideia dessa situação, né, de que ele não está usando a palavra adultério propriamente dito, né, quando ele usa, por exemplo, a expressão raça adúltera, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38, quando diz assim: porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera, ou seja, no sentido de corrompida e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Então a gente percebe que ele está colocando, ele está usando o termo, né, mais no sentido de uma corrupção, né, de não seguir as leis de Deus, de agir de maneira equivocada, né, pecados, erros, todos os tipos de coisas que a gente, né, inclusive nós, espíritos imperfeitos, estamos cansados de insistir em fazer e agir, né, e durante todos os momentos de nossas vidas, né, em grande parte dos momentos de nossas vidas, nós, espíritos imperfeitos. Dizem alguns profissionais que quando, por exemplo, a pessoa trabalha, observa, né, os seus pensamentos durante o dia, dizem os profissionais dessa área que assim, a grande parcela dos nossos pensamentos não são pensamentos positivos, infelizmente. Por isso, inclusive, que a gente costuma dizer da questão de vigiar, de orar, da gente tomar cuidado, né, das coisas que a gente fala, das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente lê, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente ouve, da maneira como vê, como ouve, como fala. Ou seja, tem que dar uma geral na nossa forma de ser e agir e pensar o dia inteiro para poder não cair dentro dessas armadilhas, né, do mau pensamento, da má ação durante o nosso dia a dia. E aí diz assim: é no pensamento que tudo começa a se criar. É o pensamento que exprime nossa realidade íntima. De fato, né, quando você vai perceber como nós estamos funcionando, né, durante o dia, a gente vai perceber que nós somos o que nós pensamos, né? Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós sempre pensamos. Essa que é a grande realidade. E aí, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a gente vai dentro do Livro dos Espíritos, na questão 641, para poder pensar um pouquinho, né, como é que funciona essa questão do pensamento, né? E aí diz assim: será tão repreensível quanto fazer o mal, o desejá-lo? E os espíritos respondem: conforme a virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Então, mostra para a gente que, na realidade, quando nós estamos sujeitos a esses pensamentos, né, em pensamentos infelizes, pensamentos equivocados, a virtude em resistir-se ao mal que a gente estaria pensando em fazer, né? Então, e sobretudo, ainda dá frisa essa situação, né? Sobretudo quando há possibilidade de fazer. Porque às vezes a gente fica com vontade de fazer alguma coisa errada, e aí, no caso, a gente não tem nenhuma possibilidade de fazer, né? Não tem ocasião, não tem chance de fazer aquilo. E aí, no caso, né, o que eles estão explicando aqui para a gente é que, neste caso, o indivíduo, então, vai ter, logicamente, a culpa, mesmo que ele não faça, né? Porque ele não está fazendo, não é porque não está, simplesmente porque não está, porque está conseguindo se controlar, ele não está fazendo também porque, né, não tem como ele fazer aquilo que ele está pensando. A gente tem outro ensinamento muito interessante que fala a respeito dessa situação, que é aquela passagem da mulher adúltera, né? Que dita mulher adúltera, né? Para a gente poder pensar um pouquinho a respeito, né? A passagem está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3, e Jesus diz assim, foi questionado, né, mestre? Esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo.
Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Isso não vamos abordar, né, de uma profundidade maior esse tema, né, porque também não é o objetivo do nosso trabalho, mas só para a gente poder entender e conseguir pensar que muitas das vezes essa palavra adultério, mais uma vez, não precisa ser obrigatoriamente o adultério propriamente dito, né? Não precisa ser, não precisa ser, tá? É igual aquela coisa que a gente costuma falar, que a gente tem que pegar os estudos do Evangelho e tem que, dentro do possível, ampliar o entendimento, né? Ampliar o estudo do Evangelho, ao invés da gente ficar restrito a uma coisa só, ao invés da gente ficar restrito a um ensino, a apenas um item, né? A um determinado assunto, a gente pegar aquele conteúdo do Evangelho e tentar aplicar em vários momentos, em várias localidades, em várias situações, né? Por exemplo, Pedro questionou Jesus: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão que pecou, né, até 7 vezes, né? Até 7 vezes que errou comigo? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Até 7 vezes? Né? E aí Jesus responde: não te digo que perdoe até 7 vezes, mas perdoe 70 vezes 7 vezes. Esse 70 vezes 7 vezes não vale para perdão apenas. Vale para perdão, vale para amor, vale para tolerância, vale para paciência, vale para esforço, vale para resignação, vale para insistência, né, persistência em fazer uma coisa correta. Então, né, todas as coisas, a gente vê que o Evangelho ele não se aplica só a em uma única situação. Então, a questão maior aqui do caso, né, não é pensar na palavra adultério propriamente dito, mas, né, no sentido de adultério na maneira coloquial que a gente usa, né, na maneira do cotidiano que a gente usa hoje, mas pensar assim: qualquer pessoa que cometa adultério, qualquer pessoa que esteja sendo condenada, qualquer pessoa que esteja sendo apedrejada, mesmo que virtualmente, mesmo que não seja uma coisa física, né? Então a pergunta é: será que aquele que tem, nós que também temos pecado, temos o direito de fazer julgamento sobre os nossos semelhantes? É sobre isso que Jesus está falando dentro desse slide. E aí, né, a gente traz aqui mais uma continuidade do assunto, pensando assim: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoá-los. Ou seja, a gente precisa aperfeiçoar, né? Nós estamos aqui para aperfeiçoar os nossos instintos. Então, muitas das vezes, nós vamos perceber que nós temos erros, nós vamos perceber que nossos irmãos têm erros, e a gente tem que simplesmente perdoar tanto a eles como perdoar a nós mesmos. A gente precisa vencer a nossa dor, vencer as nossas pequenezes, vencer as nossas situações infelizes, né? Não julgar os nossos irmãos em humanidade, né? Me lembro de uma situação que aconteceu outro dia, que um companheiro cometeu um equívoco muito grave, né? Mas ao invés da gente chegar para ele e questionar ou acusar, botar na parede, simplesmente demos a ele a orientação o mais rápido possível para que ele corrigisse o mais rápido possível o equívoco, e ele simplesmente foi lá e corrigiu, e aquilo não gerou nenhum tipo de ruído maior do que simplesmente o susto, né, de ter produzido, né, de ter feito uma coisa equivocada em determinado momento. E eu acho que é essa que é a grande situação. Quanto menos ruído a gente conseguir gerar nas nossas coisas do dia a dia, dos nossos adultérios do nosso dia a dia, dos nossos pecados por pensamento do nosso dia a dia, quanto menos ruído nós gerarmos, menos consequências nós também teremos para essas atitudes, para essas situações do dia a dia. E aí, né, diz no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, lá no capítulo 10, item 17, diz assim: sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado uns com os outros. Então, aqui essa situação importantíssima, né, de a gente não se fixar
né, no erro alheio, né? Não nos cabe julgar, nós não somos Deus, nós não temos autoridade para julgar ninguém, nós não temos isenção para julgar ninguém, né? Então, aqui, aquele pensamento, né, que já foi colocado aqui naquela passagem da mulher adúltera, é muito importante da gente refletir, né? Porque se a gente não somos isentos de pecados, de erros, né? Quem é a pessoa que não pensa uma coisa equivocada? Quem é a pessoa que não faz uma coisa equivocada no dia a dia? Né? Então, se a gente não é dessa forma, então que a gente possa ser indulgente com a falha alheia, porque é isso que a gente gostaria que fosse feito, que acontecesse com cada um de nós. Então fica essa, né, como o pessoal diz aqui, né, na juventude, né, atualmente o pessoal diz, né, hashtag fica a dica, né, sede indulgentes pelas faltas, com as faltas alheias. É isso que a gente precisa ser. Pensando a respeito do assunto, né, aprofundando um pouco mais a respeito do pensamento, a gente vê que a gente tem vários momentos possíveis para a gente conseguir frear antes da materialização da ideia. Né? A ação do pensamento, a gente retirou aqui assim esse raciocínio que tem 4 fases. Né? Um primeiro momento em que há o pensamento propriamente dito, em que a pessoa tem a ideia, né? Um segundo momento em que ela passa a acreditar naquela ideia que foi gerada, ou seja, essa ideia é valorizada, né? A pessoa dá valor a essa ideia, né? Essa ideia começa a crescer, né? Num terceiro momento, a pessoa junta os seus sentimentos a essa ideia, e essa ideia passa a ser, então, uma ideia corporificada, até o momento em que a pessoa vai ter a oportunidade de materializar aquela ideia. Então, né, nós temos aqui vários momentos para a gente poder frear a nossa situação antes de materializar. Né? Lembrando que em todos os momentos, né, quanto menos a gente avançar, claro que melhor é. Né? Quanto menos a gente avançar, mais fácil é frear. Se você pensa numa coisa errada e você imediatamente consegue mudar o rumo do teu pensamento, rapidamente você consegue brecar e não vai materializar. Né? Agora, se você começa a deixar os patamares seguintes acontecerem, claro que quanto mais para frente, mais difícil é você conseguir brecar a tua atitude. Né? Aquela coisa, aquele pensamento que está se corporificando, está se valorizando, corporificando e depois materializando. Então, quanto mais cedo a gente brecar, melhor é. Por isso, inclusive, que se diz a famosa terapia ocupacional. Quanto mais a gente se ocupar de outras coisas distintas, quanto menos a gente ficar na ociosidade, maior é a oportunidade que a gente tem de não ocupar o nosso pensamento com ideias equivocadas. Ocupa com coisas boas, né? Boa leitura, né? Atividades positivas, atividades construtivas, e com toda certeza tudo será melhor para cada um de nós. E aí, né, no Evangelho diz para a gente que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Isso é uma coisa muito interessante, né? E aí nós colocamos aqui assim a imagem de uma criança pensando, né? Não que a criança seja pura. Muitas das pessoas, as pessoas às vezes falam com a gente assim, que nós somos criados puros e ignorantes. Nós não somos criados, espíritos não são criados puros e ignorantes. Espíritos são criados simples e ignorantes. Agora, a gente vê nas crianças, né, a gente usa a palavra pureza, né, para substituir a palavra da inocência, né, daquela simplicidade das ações, da simplicidade do pensamento das crianças, né, que é muito positivo. Inclusive, a gente pode contar para o pessoal experiência nossa do passado, cuidando, né, em determinados lugares, momentos, indo, visitando, né, o lar do Daniel, em que a gente sempre procurava chegar lá e encontrar as crianças na melhor situação possível. Todas as vezes que você entra num lugar que as crianças estão tristes, significa que elas não estão sendo bem tratadas. Então, quando você vê essa situação, ele está querendo colocar para a gente, e essa foi a metáfora que eu tentei utilizar, né, que não é só os atos, não são somente os atos que fazem diferença na vida das pessoas.
também faz diferença na vida das pessoas o pensamento que elas possuem. Por quê? Porque aquela pessoa que tiver puro o seu coração, aquela pessoa que estiver trabalhando o seu coração, mas quem é que tem puro o seu coração no mundo atual, né, dentro de um planeta de expiações e provas? Quem de nós tem puro coração? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ocupar o nosso coração com a maior quantidade possível de pensamentos, de sentimentos, de coisas positivas, de coisas construtivas, porque se nós estivermos com esse tipo de construção dentro do nosso coração, nós não vamos, obviamente, nem sequer pensar no mal. Então, é uma questão que a gente vai conseguir chegar no resultado por intermédio da ocupação invertida, né? Então, infelizmente, agora não está dando para fazer isso, mas ter o hábito de conversar mais profundamente com as pessoas, sorrir para a pessoa, abraçar a pessoa, dar um beijo na pessoa. Outro dia, eu estava dentro do barco, né, pescando, e o companheiro que estava pilotando o barco telefonou para familiares, né, e terminou a ligação dizendo assim, né, de maneira assim que eu achei que até conversar com ele, né, falou assim, eu te amo, né, e aí eu falei assim, nossa, como tem poder essa palavra, como tem poder a expressão eu te amo, né? Então, me lembrei, por exemplo, de uma amiga Leopoldina, Kátia Talarico, que posso falar até o nome dela, né, porque foi uma pessoa que marcou a minha vida por essa virtude, né? Ela sempre, todas as vezes que ligava para um amigo, todas as vezes que ligava para o pai, para a mãe, para um parente, sempre terminava a ligação dizendo, em determinado momento, dizendo, eu amo você. Então, isso daí é uma coisa muito positiva, porque, obviamente, quando você se preocupa em expressar o amor, obviamente, você não vai estar, automaticamente, não vai estar nem sequer, em momento algum, pensando no mal. Se está pensando no mal, é porque, na realidade, não está pensando no amor. Essa coisa que a gente tem que perceber. E aí, ainda lá no item 17, no item 7 do capítulo 17 do Evangelho, né, está dizendo assim, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. E aí eu coloquei aqui a imagem, muitas das vezes a gente tem imagem do livre-arbítrio que a gente fica sempre pensando que é assim, né? A gente vai ter um caminho ou outro caminho. Na realidade, o livre-arbítrio nosso não são somente dois caminhos. Muitas das vezes a gente tem um monte de opções, um monte de situações que a gente pode seguir, né? Erasto, no Livro dos Médiuns, diz é muito melhor a gente negar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. Então, a gente tem que lembrar que, muitas das vezes, é melhor a gente não escolher determinados caminhos na dúvida. Na dúvida, não vai num determinado caminho. Vamos sempre procurar o caminho que Jesus ensina para a gente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. E aí, o Evangelho continua dizendo para a gente que o estímulo da consciência o adverte e sustenta, mas muitas das vezes mostra-se impotente. Muitas das vezes, a consciência, que tem essa função de advertir e de sustentar o indivíduo na escolha da melhor opção, muitas das vezes se mostra fraco, muitas das vezes se mostra impotente para frear a condução, né, do funcionamento da pessoa. E aí diz assim, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina o dever? E aí ele diz, o dever principia num ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Vamos aqui na direção do encerramento do nosso estudo. E ele diz assim, logo o seguinte, Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações da responsabilidade dos atos e do pensamento do homem. E aí a gente pensou naquela frase, a cada um segundo suas obras, para a gente poder, né, lembrar que se a gente erra, se a gente peca executando determinada situação, nós
precisamos ser respeitados, precisamos ser perdoados, né? Uma hora seremos perdoados, vamos ter que pagar por essa situação, né? De acordo com a nossa a gravidade, né? Com a quantidade de coisas que estão ligadas ao assunto, né? Agravamentos ou, né, coisas que vão diminuir a gravidade daquele determinado assunto. Me faltou aqui a palavra, né? Ou seja, cada um segundo suas obras. Errou nesse nível, vai ter esse nível. Errou nesse nível, vai ter esse nível de comprometimento. Se errou no pensamento muito curto, vai ter menos comprometimento, claro. Sempre vai ter menos comprometimento. E aí, encerrando o nosso estudo, o último slide que a gente traz diz o seguinte: não basta ao homem somente abster-se de praticar o mal. Né? Não basta, não é suficiente somente deixar de praticar. É necessário destruir em si tudo o que o leve a praticá-lo, seja por atos, palavras ou pensamentos. E aí, o grande mecanismo que a gente tem para conseguir frear esse tipo de problema. A oração e a vigilância são poderosos auxiliares para se manter o coração livre das influências do mal. E aí, nós encerramos lembrando de Madre Teresa de Calcutá, falando para a gente que a melhor oração que nós devemos utilizar é aquela oração que é proveniente das nossas mãos. Quanto mais caridade, quanto mais amor, quanto mais ações no bem, quanto mais pensamentos no bem, quanto mais coisas boas a gente conseguir fazer, com toda certeza, é a melhor maneira da gente estar fazendo as nossas orações. Então, que Deus abençoe a todos nós. Vamos fazer uma breve prece de encerramento. Deus Pai amado, muito obrigado pela oportunidade do trabalho, que todos os companheiros que fizerem uso desse estudo possam aproveitar da melhor maneira possível esses momentos de reflexão. Muita paz, muita luz, tudo de melhor para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, graças a Deus. Vou encerrar aqui a transmissão. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.